Capítulo de número 10, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 8, versículo de número 8 até o versículo de número 13, Amém. E depois o 17. Aleluia. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 10. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Se você confessa com sua boca que Jesus é Senhor e acredita em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois é acreditando de coração que se obtém a justiça, e é confessando com a boca que se chega à salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que acredita nele não será confundido. Portanto, não há distinção entre judeu e grego, porque Jesus é Senhor de todos e concede suas riquezas a todos os que o invocam. Pois todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Versículo 17. Portanto, a fé vem daquilo que ouvimos, e o que ouvimos vem por meio da palavra de Cristo. Amém. Poder sentar em nome de Jesus, amados irmãos. Venho trazer uma palavra de fé para os amados irmãos nessa noite. Amém. Versículo 8 aqui, no contexto, Paulo está falando que não há distinção entre judeu e grego. E Paulo vai explicando que o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Muitas pessoas hoje tentam cumprir a lei. Ainda há pessoas que tentar ser salvas pela lei, tentar obter a bênção pelos seus esforços. Eu vou fazer algo para que Deus me abençoe. A palavra diz que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Às vezes, talvez os irmãos passem pela mente, por que ele repete tantos mesmos versículos? Tem uma regra na chamada didática, que quanto mais repetimos algo, aquilo fica gravado na nossa mente. E aquilo se torna prático na nossa vida, se torna um hábito. Então eu creio que quando eu repito alguns versículos para os irmãos conseguem praticar melhor esses versículos, declarar melhor a palavra. E a palavra diz que Cristo ele nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Tem crente que fala hoje, é a maldição hereditária, eu estou assim por causa que o meu avô foi assim, que o meu pai foi assim, que eu tenho que fazer campanha para quebrar essa maldição. Toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Quando Cristo bradou, está consumado, o inimigo foi vencido, toda maldição foi cancelada, foi anulada. A palavra diz que a cédula de acusação que era contra nós, Cristo cravou na cruz do Calvário. Mas isso as igrejas não ensinam, porque se ensinar quebra. Se você ficar iludindo o povo, citando metade de um versículo, isso dá retorno para eles. Mas aqui não, aqui nós pregamos fé. Amém. Tem poucas pessoas? Tem, mas pelo menos eu posso dizer que aqui tem pessoas que vivem a palavra. Amém. A palavra diz que Deus, ele levou os filhos de Israel durante os 40 anos. Em nenhuma tribo se achou um só enfermo. Aleluia. Deus é um Deus de cura. Amém. Deus é um Deus de provisão. Ele disse a Êxodo 15, 26. Aleluia. Como os irmãos falam que é estudo bíblico, então vamos estudar a palavra. Aleluia. Êxodo 15, 26. E disse: se você obedecer à voz do Senhor, o seu Deus, fazendo o que é correto aos olhos dele, se der atenção a seus mandamentos e guardar seus decretos,
não mandarei sobre você nenhuma das doenças que mandei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que o cura. Amém. Deus cura. O Senhor ainda cura. Há pessoas que dizem, a cura foi para o tempo dos apóstolos. Jesus não cura mais. Os milagres acabaram. Não, Jesus ainda faz milagres no pleno século 21. Eu sou uma prova que os irmãos sabem que eu tinha dificuldade de respirar. Deus me curou. Graças a Deus. Eu gaguejava aqui para pregar, falava gaguejando. Deus me curou. Graças a Deus. Deus foi curando, curando, curando. Amém. E ainda vai curar de muitas outras coisas. Amém. A palavra fala que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Salmo 107, versículo 20 diz que Deus enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou da destruição. Glória a Deus. E que palavra é essa? Deus enviou uma palavra falada? Não, ele enviou o próprio Filho. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1, Aleluia. versículo de número 1 e até o 3, diz assim: no princípio existia a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e Deus era a palavra. Aleluia. No princípio ela estava junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. Aleluia. No versículo 14 diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, Aleluia. e nós contemplamos a tua glória, glória que ela tem como Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. Deus enviou o seu Filho para curar, e não só para curar os enfermos no seu ministério, porque a palavra vai dizer que Jesus com uma palavra curava os enfermos, mas também vai dizer assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele levou sobre si as nossas transgressões. Foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas cada um de nós somos curados. Graças a Deus. Não é que nós vamos ser, não, nós já somos. Amém. Não sei quando, 1980 e poucos anos, porque 2000 anos não dá certo contar 2000, mas há 1900 e poucos, Cristo levou todas as nossas enfermidades. Amém. 1 João, capítulo de número 4. Hoje o ensinamento é mais sobre cura divina. Aleluia. 1 João, capítulo 4. Glória a Deus. 1 João, capítulo 4, ainda vamos permanecer um pouco na carta de 1 João. Aleluia. Versículo 4, capítulo 4, versículo 17. E é nisso que se dá a perfeição do amor entre nós, para que tenhamos confiança no dia do julgamento, porque assim como Jesus é, também nós somos neste mundo. Aleluia. Como Jesus é, nós somos. E Jesus não tem enfermidade. Jesus não tem moléstias. Deus pode nos curar e é da vontade de Deus nos curar. É claro, há pessoas que não serão curadas. Algumas porque Deus tem um propósito de manifestar a sua glória. Como é o meu caso. Deus às vezes pode não me curar do autismo. Deus pode não me curar. Já houve palavras na minha vida, e não é saindo fora do ensinamento aqui, já houve palavras na minha vida que se eu fosse curado eu poderia me desviar, porque eu poderia me ensoberbecer com a cura. Há casos que a glória de Deus pode ser manifestada. Há casos que a pessoa não é curada pela falta de fé. Pessoas às vezes são chamadas para receber uma oração de cura, e aí depois termina a oração, o culto de cura, a pessoa pergunta assim: eu recebi a oração, eu creio na palavra que o Senhor falou, eu creio na oração, mas você pode fazer uma oração específica por mim, uma oração forte? Mas quando tivesse oração fraca,
É como disse, como teve um determinado pregador, a gente, como o pastor Mendes falou aqui, a gente não fala mal de ninguém, a gente não cita nome de ninguém. Mas tem um pregador na internet que estava falando assim, os irmãos devem ter visto o vídeo. Eu tentei expulsar o demônio e nem com o nome de Jesus o demônio saiu. Aí eu tive que me revoltar. Não é bem assim, gente. Com o nome de Jesus não precisa nem gritar. Você dizendo em nome de Jesus. A palavra diz que Deus deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra. Amém. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nós temos que ter fé naquilo que nós falamos. A palavra tem poder, como diz o ditado. E o que nós falamos, muitas vezes nós falamos, ai minha dor, ai meu problema, ai Senhor, a minha enfermidade, Senhor, minha prova. Ah, Senhor, essa prova não vai passar mesmo. Falando. Meu Deus, eu vou morrer. Tem gente, ultimamente tem tanta pessoa que fala assim, meu Deus, eu vou morrer, Senhor. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Aí Deus te dá mais um pouquinho de combustível para aguentar a situação. E nós somos o resultado daquilo que nós falamos. Pastor Mendes tem me falou um ditado chinês, que o homem como é que é, pastor? O homem é aquilo que ele se alimenta, né? O que come. Nós somos também aquilo do que nós alimentamos das nossas palavras. E eu provo aqui na Bíblia. Provérbios, capítulo de número 12. Provérbios, capítulo de número 12, versículo 14, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 12, versículo 14. O homem se satisfaz com aquilo que diz, mas a paga é pelo que suas mãos fazem. Aleluia. Paulo diz sobre a lei da semeadura. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aleluia. Tudo que nós fazemos tem uma semeadura. E aqui também, além da semeadura, vai falar que o homem se satisfaz com aquilo que diz. A gente não vai viver pelo que a gente vê. Se a gente for viver pelo que a gente vê, liga o jornal. 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, só tragédia. Coronavírus. É coronavírus o dia inteiro. Coronavírus. Você quase pega um coronavírus de transmissão da TV para a sua vida. De tanto coronavírus que você escuta. Você vai escutando notícias que vão te deixando mal. Quando não é coronavírus, é notícia de política. E vai te deixando mal. E vai te deixando mal aquilo. Mas eu encorajo os irmãos, eu sei que os irmãos fazem isso, ao invés de se preocuparem com muita coisa que vem na televisão, desligue, na verdade é chamada tira-visão, né? Ela tira a visão da pessoa. Desliga, tira a visão e se concentra mais na palavra. Leia a palavra, coloque um louvor, comece a louvar ao Senhor, dizer, Espírito Santo, eu te amo, eu te louvo, eu te exalto, o Senhor é tudo na minha vida. Eu não vejo coisas que eu peço para o Senhor, eu não vejo ainda se materializar, mas eu creio que o Senhor já está operando, e comece a trabalhar a sua fé. Não ligue muito para o que acontece no mundo, porque se a gente olhar para o que acontece no mundo, a gente adoece. E o homem se satisfaz com aquilo que ele diz, e a gente não vai viver pelo que a gente vê, a gente vai viver pelo que a gente diz. A Bíblia fala que os anos do homem são 70 anos, alguns chegam a 80, mas é fadiga e cansaço e nós voamos. Mas quem escreveu isso foi Moisés. Os irmãos sabem quantos anos Moisés viveu? 120 anos. As vistas não se cansaram, ele não perdeu o seu vigor.
Se os irmãos começarem a declarar na vida de vocês, eu vou viver longevidade de dias, eu não vou morrer enfermo, eu não vou morrer doente, eu vou viver, eu vou morrer velho, farto de dias, eu vou morrer feliz, vendo meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos. Declare longevidade na sua vida. Jó vai dizer lá assim que aquilo que você determinou, Deus fará. João 14,13 diz que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, Ele fará para que o Pai seja glorificado no Filho. Marcos capítulo 11, 23 e 24 diz que se nós tivermos fé em Deus, e Jesus compara assim, do tamanho de um grão de mostarda, eu acho que nem isso aqui dá um grão de mostarda, direis a este monte, esse problema, claro, tem casos, dizem que tem casos por aí que a pessoa removeu o monte com o poder da palavra, eu não acredito, mas se você tiver fé e disser a este monte, a este problema, ergue-te, lança-te no mar, em outras palavras, saia da minha vida e não volta mais, em nome de Jesus, assim acontecerá se você não duvidar. Aleluia. Tudo que pedir de oração, crendo, recebereis. E não é exigir de Deus, amados. Não é exigir do Senhor. Muitas pessoas pensam que quando a gente fala do poder das palavras, do poder da palavra de Deus, a gente acha assim, tá mandando em Deus. Não. Em Deus ninguém manda. Deus é soberano. Nós só obedecemos. Aleluia. Nós mandamos ao inimigo das nossas almas que saia da nossa vida e tire as garras dele de tudo que nós temos. Ninguém, pelo menos creio eu, nunca vi, e ninguém quando vai orar fala assim, ô demônio, por favor, sai da vida da pessoa, sai por favor da vida, você podia fazer a gentileza de sair da vida da pessoa? Não tem isso, não tem isso. Embora tenha umas igrejas aí que diz assim que expulsa demônio cantando hino, eu não acredito nisso aí. Porque expulsa é com o nome de Jesus. Amém. Quero aqui brevemente falar para os irmãos algumas coisas sobre isso. Demônios não se expulsam ungindo com óleo. Óleo é muito sagrado, é para unção de enfermos e separação para o ministério. Aleluia. Demônio não unge com óleo. Se alguém te der óleo ungido, não aceite. Porque você está trazendo maldição para a sua casa. Outra coisa, demônio não expulsa com língua estranha. As línguas estranhas são para a edificação da pessoa. 1 Coríntios 14,4 diz o que fala em língua estranha. É que eu já pensei em dar estudo sobre isso aqui para os irmãos, mas eu fico meio acanhado porque a gente aqui não tem muita prática de falar em línguas. Mas a palavra fala assim, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetizar é o que eu estou fazendo aqui, é pregar. Aleluia. Profetizar não é aquele negócio, Deus mandou entregar uma mensagem, a pessoa fala até aviãozinho, Deus mandou entregar uma profecia. Não, profetizar é falar da parte de Deus. Aleluia. É repreender. O irmão Zé Montanha às vezes é um profeta aqui, o irmão Zé Montanha repreende. Aleluia. Pastor Mendes, também usado por Deus. Agora há profetas e há adivinhadores. Há pessoas que ficam chutando profecia. Como teve o caso, vou citar aqui, sem mencionar nome de quem quer que seja, daquele falso profeta que veio certa vez aqui e disse para uma mocinha de, vou chutar aqui, uns 13, 14 anos, você vai se relacionar com um homem e ele vai destruir a sua vida. Eu não acredito que isso seja uma profecia de Deus, porque matou a fé da criança. E ele vai dar conta daquilo que ele falou no dia do juízo. E eles não vieram mais aqui. Não vieram, né? Outra coisa, que o tempo está voando. Não deixe ninguém pôr a mão na sua cabeça que não seja o seu pastor. Tem pessoas que estão carregadas, você não sabe a vida da pessoa, você não sabe o que a pessoa pratica em oculto, em secreto ou até em público. E às vezes está ali na igreja aparentando uma santidade e coloca a mão e
e coloca a mão e profetiza. E às vezes tem casos que a pessoa coloca a mão e fala em língua estranha ainda. Pode estar te amaldiçoando. Então tenha cuidado. Como pela misericórdia e pela graça de Deus eu tenho sido responsável pelo ensino aqui, eu tenho que dar esses ensinamentos para os irmãos. Porque eu passei por essas experiências de perturbado colocar a mão na minha cabeça. E eu sofrer depois. Então, muito cuidado com quem põe as mãos. Muito cuidado. E para terminar, que as horas já estão avançando mesmo. Provérbios 18, 4, 20 e 21. Diz assim: as palavras da boca de um homem são águas profundas, riacho transbordante e fonte de sabedoria. A pessoa sacia o estômago com o que diz a boca. Versículo 20. Suas palavras o saciam. Morte e vida dependem da língua. Aqueles que a amam comerão de seu fruto. Então, o que eu encorajo os irmãos, o que eu motivo os irmãos, exorto, porque exortar não é repreender, exortar é animar por meio de palavras. As pessoas falam assim, o irmão foi exortado, está confundindo as coisas. Repreensão é uma coisa, exortação é outra. Eu exorto os irmãos, eu animo os irmãos a partir de hoje a declarar palavras de bênção. Amém. Não se preocupar. É claro, vão vir preocupações, mas como disse um homem de Deus do passado, você não pode impedir que as aves voem em torno da sua cabeça, mas você pode impedir que elas façam ninhos. Aleluia. Muitas vezes pode vir um atribulado e tentar perturbar a fé da gente, como teve o caso, como o irmão Zé Montanha relatou aqui, que teve o cidadão aqui que fazia e acontecia. E depois se encolerizou e deixou ele nervoso até hoje, o jeito dele. Mas a gente não pode deixar se abater, irmão Zé. A gente não pode deixar se abater por essas coisas. A gente deve abençoar. Porque a palavra fala assim, quando você abençoa o seu inimigo, pelo menos ele se acha seu inimigo, quando você abençoa ele, você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Então não xingue, não amaldiçoe, não fale palavras de imprecação, de maldição. Apenas abençoe e diz assim, Deus abençoe, vá em paz, o Senhor te acompanha onde quer que você for. E ele vai se sentir constrangido. Assim é com todas as pessoas. A palavra fala, se o inimigo te pedir de comer, dá-lhe de comer. Se pedir de beber, dá-lhe de beber. Se bater numa face dele, a outra. Amém, amados? Amém. Saiba amar os seus inimigos e abençoar eles. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, volta em dobro para nós. O que nós abençoamos, volta em bênção. E o que nós amaldiçoamos, volta em maldição. Muitas vezes a pessoa fala, sair um pouco do púlpito aqui, porque eu não gosto de falar essas palavras no púlpito. Não vou nem falar, mas a pessoa reclama da vida, xinga nomes pesados, fala só no derrotado, fala só no inferno, fala só nomes pesados. Você vai ver que a vida daquela pessoa vai piorando gradativamente. Mas quando você declara sobre os seus filhos, meus filhos são uma bênção. Amém. Meus filhos são herança do Senhor. Meus filhos são abençoados. Seus filhos crescem no temor do Senhor. Amém. E eles se tornam bênçãos. E você pode ver, os irmãos podem ver que quando alguém profetiza na vida dos filhos, a maioria dos filhos viram pastores. E aqueles que a família amaldiçoa e fala assim, você não vai dar nada, você não é ninguém, você é um filho do outro lá, a pessoa acaba na cadeia, a pessoa acaba no vício, a pessoa acaba perdida, a não ser que aquele filho que está recebendo aquela palavra ali, ele esteja coberto com o sangue de Jesus. Porque aí a palavra vai se cumprir no Salmo 91, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia.
nenhuma palavra de maldição vai vir contra aquele filho ou contra a pessoa. As pessoas estão com medo aí do tal do Covid-19, não estão indo nas igrejas, mas a maior arma que o cristão tem para vencer o Covid-19 é a fé. Quando nós, pela fé, a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé que essa doença vai ser banida da face da terra em nome de Jesus Cristo. E que essa praga não vai se repetir. Mas os cristãos estão com medo, estão acovardados, como nosso pastor diz. Essa epidemia, pandemia, veio para provar o coração dos crentes. E muitos estão como Gideão lá, os homens de Gideão, estão trancafiados, correndo de medo, escondidos. Mas nós temos que ter fé de que isso vai ser banido. E temos que ter fé e praticar essa fé no dia a dia. E o tempo aqui já está encerrando. Não quero ultrapassar das horas. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus.